Eu tenho uma palavra para você. Você quer ouvir? Porém, eu tenho uma palavra para você que eu também não sei o que é. Eu também quero saber. Eu não sei. Mas eu tenho uma palavra para você. Fala, o Senhor tem uma palavra para mim. Talvez algumas pessoas achem que é intencional que a gente fica aqui na adoração. Não é intencional. É o Senhor que nos pega. Que saía, já tinha parado de adorar. Não aguentei a glória de Deus, os anjos se movendo sobre o altar. Voltei para a adoração de novo. Porque o Senhor tinha que completar algo sobre nossas vidas. Talvez você não entenda por que isso acontece. Mas você sabia que os anjos adoram 24 horas, interruptamente, dia e noite, sem cessar, que Ele é santo, santo, santo. Você imagina isso? Você carnalmente vai falar, cara, que loucura, vou me cansar. Não. Quando você está na dimensão da glória, você não cansa de adorar Ele. Você não quer mais parar. A nossa carne, ela quer. Mas quando você entra no Espírito, dentro dessa dimensão, para você entender o que está acontecendo, a glória de Deus, ela nos envolve, irmãos. Não precisava nem ter pregação essa noite. Era só vocês continuar. Vai chegar um dia que vocês vão se desprender de liturgia, esquecer de horário, e Deus dará a glória dele na sua vida. Você vai ficar com Ele, vocês não vão querer mais sair da glória dele. Por que os Estados Unidos viveram tantos avivamentos? Porque eles aprenderam a se entregar ao Senhor. Eles aprenderam. Eles têm a cultura do avivamento. A igreja dos Estados Unidos, Cat Fire, Kansas City, eles só adoram mais de 30 anos interruptamente, 24 horas por dia, por 7 dias na semana, por 31 dias no mês. Mais de 30 anos, e você adorou só 3, 2 horinhas, você está cansado? Sai um grupo, entra outro grupo, horas e horas. Você pensa isso, mano? Mais de 30 anos. Uma igreja foi visitada nos Estados Unidos. Eu vi o líder, eu tive uma conferência onde esse líder dessa igreja estava, ele falou assim, o arcanjo Gabriel visitou a igreja com uma trombeta. E numa cidade um pouco desprezada, distante, ninguém imaginaria que algo tão grande aconteceria. E ele falou assim, quando aquele arcanjo visitou a igreja, visitou ele, e falou, você levantará um altar, e essa chama não se apagará. Vocês adorarão interruptamente. Enviarei pessoas de todos os lugares do mundo que virão aqui adorar. Já faz mais de 30 anos que isso começou e não parou mais. Você imagina que mentalidade eles têm? Você entende a mente deles? Não tem limite ali. Você coloca limite. Esse é o teu problema. Você acha que às vezes meia hora, 1 hora está bom. Não está bom, você está colocando limite. Você entra aqui e você coloca limite. E às vezes seus limites é por causa da sua condição sentimental que você está, emocional, financeira, seu estado. Não coloque limites. Fala para o seu irmão, não coloque limites no que Deus pode fazer. Ele não está olhando para a sua condição, ele está olhando para a sua entrega. Se você ficar olhando para a sua condição e se esquecer da sua entrega, você perde o que Ele tem para dar para você. Assim como Ele não olha para a sua condição, você não deve olhar para a sua condição. Você tem que ter rendição. As pessoas mais pecadoras chegaram até Jesus e se renderam. E elas obteve a transformação. Uma mulher pecadora chega para lavar os pés de Jesus. Ela recebeu o seu perdão. Jesus disse para um homem que era religioso, Simão, olha, aquele que mais pecou foi o que mais me amou. Mas você está olhando para a sua condição, esse é o teu problema. Enquanto você só fica olhando para a sua condição, você não consegue olhar pelo olhar da fé o que está reservado diante de você. O anjo, ele já está diante de você. Ele está esperando você pegar na mão dele. Aí você endurece o coração. Você entra aqui dentro para quê? Fala para mim.
Por que você entrou aqui? Para ficar com o coração fechado e pecar diante de Deus? É a casa de Deus. Tem pessoas santas no altar cantando que entrega a vida a Deus para trazer essa atmosfera, essa presença, essa paz que está aqui dentro. Onde tem lugar para espírito de lascívia, cobiça, falsidade aqui. Porque é santo, é puro. Há muitos novos anjos trabalhando entre nós. Se você não herdar pela fé o que eu falo, você não pode ver a glória de Deus. É pela fé, irmãos. É pela fé que eu sem voz eu subi aqui e minha garganta abriu para cantar. Eu não queria subir aqui. Você me viu sentado ali. É pela fé. Estou tentando me recuperar minha voz desde o congresso, antes do congresso. Estou interruptamente, não paro de usar minha voz. Porque é pela fé. Como é que você prega? Pela fé. Como é que você vive? Pela fé. Não pela condição. Você já reparou que toda vez que você olha a sua condição, você peca? Você fica fraco? Você duvida? Você murmura? Você fica racionalizando as coisas. Por que isso está acontecendo? Você deve render. Olhar pela fé. Quando você começa a olhar pela fé e começa a glorificar Ele, Ele traz a solução. Ele muda a condição. Ele muda os fatores ao seu favor, pela fé, não pela sua dureza, não pelas suas emoções, não pela sua razão. Nada vai mudar. Nada. Não importa qual tipo de situação que você está passando na sua vida. Se não é pela fé, nada vai mudar. O que a fé diz para você? Ela anda de acordo com o que a Bíblia está nos falando. O que a fé te diz quando você estiver passando uma situação difícil financeira? Você tem que olhar o que a fé está falando. O que a fé te diz quando você está passando uma situação difícil familiar? Você tem que olhar o que a fé está falando, não o que as suas emoções estão falando. Vocês têm que entender que todas as circunstâncias que estão à nossa volta, Deus Ele usa ao nosso favor quando nós andamos por fé. É fé. Sempre é fé. A luta às vezes é grande, a dor às vezes é grande. Mas é pela fé que você vence tudo isso. É pela fé. É continuar buscando, adorando. E não sair da sua condição de espírito que você tem. Não importa o que eu passo. Eu não saio da minha postura, da minha posição e da minha condição de fé. E quanto mais a coisa piora, melhor eu fico. Porque elas me espreitam a minha fé para que a minha fé seja mais ainda liberada. Estou guerreando contra tronos. Hoje estava com o Bispo Douglas aqui orando, a gente estava debaixo de uma guerra. De repente eu entrei para ver o que estava causando aquilo. Um carro de um homem parava aqui na frente, ali na frente. E eu me via como se eu estivesse parado ali. Ele não abria vidro. O carro não se movia mais. E o carro daquele homem ficou parado. O vidro tudo escuro. Eu ficava olhando para ver por que ele tinha parado ali na esquina. Ele não saía dali. E o anjo do Senhor falava assim comigo: esse grande bruxo, ele esteve aqui. Ele está observando vocês. Mas hoje ele está indo embora. Houve aquele carro pegando, indo embora. Aí o bispo Douglas entregou que tinha visto uma visão. Que via como algo negro com manto, né? Ficava em cima da igreja, olhando para a igreja, né? Era o bruxo. Você entende o tamanho dos meus adversários? Para ter uma entrega dessa aqui? Você sabe como é que isso mexe contra o reino do inferno? Eu estou 3 dias lutando contra um principado. Ele apareceu 3 dias para mim, para conversar comigo, chamado Beelzebu. Para tentar contra a minha vida, minha família, minha filha. Mas eu permaneço na fé. Que não são seres pequenos que nós estamos lutando. E se você não se adornar do espírito de adoração e rendição, você não vence. O diabo ele quer te confundir com a sua circunstância. Ele quer te confundir o que está se passando com você. E você não está entendendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa. Para a mente é difícil. Para a alma é difícil. Mas quando você entra na condição de fé, a presença vem. Só a presença quando chega sobre mim,
Eu não preciso de uma palavra, eu não preciso de respostas, razões para corrigir qualquer circunstância que eu esteja passando. Eu preciso me render à presença e agradecer, porque eu sei que Ele está comigo. A presença de Deus, ela tem mais resposta do que perguntas e questionamentos que você carrega no seu coração. Você tem que entender que eu não tenho resposta para tudo e nunca vou ter. Eu quero te dar uma palavra para você poder entender. Quem anda por fé não tem resposta para tudo. As respostas para os seus maiores dilemas só chegarão a você quando você aprender a andar pela fé e deixar que a fé te conduza pelo caminho da vida. E quando você consegue se manter na fé dentro de todos os turbulhões, todos os N motivos que a vida vem contra você, quando você permanece na fé, você recebe a resposta. E a resposta estava na sua transformação. Pode escutar, escute o que eu estou te falando. A resposta para os seus grandes problemas está na sua transformação. Não está no seu dinheiro, não está na sua empresa, não está nas pessoas, está em você. Sempre estará em você. Não está na pessoa do seu lado, está em você. A Bíblia, ela aponta continuamente para olharmos para nós. Olhar para dentro. A dor. A dor, o sofrimento, o que ela é? Senão um estado de engano que pode aprisionar sua alma. Ela vem, mas ela não pode aprisionar você. Ela não pode se tornar um empecilho, mas sim um instrumento de poder e transformação na sua vida. Cara, a dor é um poder? Claro que é um poder. A maioria dos cristãos, eles vivem como se a dor, a circunstância difícil e derrotas não fizesse parte do plano de Deus para a vida deles. Faz parte. A revelação de Deus, ela está nisso. O Senhor está construindo uma revelação de quem Ele é em todas as circunstâncias da sua vida, e você não está entendendo isso. Quando qualquer coisa que vem que eu desconheço o porquê está acontecendo, eu não permito que isso me perturbe, que os demônios venham atrás disso. Sabe o que eu faço? Eu vejo eles. Eu continuo me rendendo. Continuo buscando a sua face. Porque ali está o segredo da transformação. Daqui a pouco a revelação ela vem. Quando você obedece o caminho da fé, a revelação ela é assentada em você dentro da circunstância que você está passando. E simplesmente daqui a pouco aquela janelinha de luz se abre, você não estava vendo, tudo se esclarece para você. Você vence como? Você vence pela fé. E na medida que a fé ela está trazendo revelações de Deus para dentro da tua vida, tudo começa a mudar. Tudo começa a transitar. Eu gostaria que você sentasse, mas não perdesse o foco do que está acontecendo aqui, porque Deus está falando com você, o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você. Há um desígnio de Deus para a sua vida. Fala, há um desígnio de Deus para a minha vida. Há um propósito e há um plano de Deus para a minha vida. Fala, até que eu alcance o desígnio, passarei muitos processos na vida. Não importa a minha idade. Alguns conseguem alcançar mais cedo, outros mais tarde. A Bíblia, ela não te dá para você um tempo para que isso aconteça. Mas ela te dá para você processos que a vida vai desencadear para que ocorra essa conexão entre os céus e a terra na sua vida. Entre anjos e seu espírito. Entre anjos e a sua vida. Os anjos, eles estão aqui para trabalhar na nossa vida. Mas a nossa vida tem que ser colocada dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Os demônios, eles esperam por uma porta, uma brecha. Os anjos esperam pela sua obediência. Pela sua submissão e pelas decisões que você vai tomar de acordo com o desígnio e o propósito que Deus tem na sua vida. Você sabe o que você tem que fazer, por que você não faz?
Você sabe. Repita comigo: todas as minhas decisões, elas têm um poder. Olha para mim. Repita comigo: todas as minhas decisões, ela tem um poder que não é definido. O poder só será definido de acordo com a fonte da sua decisão. Se ela virá da sua alma ou virá do seu espírito. Quando você toma uma decisão e segue uma direção na sua vida, sem o seu espírito, sem o espírito de Deus, um poder vai ser liberado que não é de Deus. É o poder da alma e o poder das forças dos principados. Porque tudo que você fizer na sua vida, onde não está numa conexão com o Senhor, o plano e o propósito para você, você não tem o poder dele te protegendo. Você vai sofrer. Há sofrimentos que te promovem a bênção, mas há sofrimentos que te promovem destruição. Quando você não tem obediência e fé. Você não foi chamado para seguir a si mesmo. Você foi chamado para seguir a Jesus Cristo. Você não nasceu de novo para seguir a si mesmo. Você nasceu para seguir a Jesus. Você tem que aprender a seguir a luz. Fala, a palavra de Deus é a luz. Romanos 8 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14, se não me engano. Todos que são guiados. O Espírito Santo ele foi enviado para guiar a igreja, para conduzir vocês aos caminhos que Deus tem reservado para a sua vida. Mas lembre-se, que há momentos que o Espírito Santo te conduzirá pelo vale da sombra da morte. Em Salmo 23 diz que ele te conduz pelo campo verdejante e te leva às águas tranquilas. Mas também ele te permitirá passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz que ele estará com você. E só a presença de Deus. Não uma razão. Não espere Deus te dar razões ou porque você está passando certos processos, certas condições que você está hoje. Você não vai ter uma razão para isso. Se você não abrir o coração para a fé, você fica na escuridão. A escuridão ela toma sua mente, seu entendimento e você apanha, sofre. Você perde acesso àquela comunhão perfeita. Mas quando você não questiona Deus e você se rende a Ele, busca o amor dEle, a presença, deixa que ela venha, ela te protege. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então toda vez que eu estou dentro da dimensão da presença, que eu sei que eu estou nele, nada pode me destruir, nada pode me condenar e nada pode tirar o que eu tenho. E nada pode mudar o que eu sou. Permanecer nele é o segredo. Descansar na sua presença é o segredo. Você tem que aprender essa lição o quanto antes da sua vida. Você já era para ter aprendido isso. Aprendemos um evangelho durante todos esses anos humano. Parecia ser espiritual, mas era mais carnal do que eu pensava. A igreja de Corintos, ela tinha todos os dons do Espírito Santo, e Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1. Não há nenhum dom que falte a vocês. Capítulo 3 ele diz agora, mas eu não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Porque vocês não estão se alimentando de alimento sólido, mas de leite, porque vocês estão contendendo na carne ainda. Há muitos processos que nós temos que vencer. Então o que qualifica você ser espiritual? É o quanto você consegue permanecer na presença. Quem é a pessoa mais espiritual? É aquela que sabe se render mais à presença de Deus. Não aquele que tem mais anos de evangelho.
nem aquele que tem mais dons do Espírito, nem aquele que tem o maior chamado ministerial, mas aquele que tem a maior obediência. Esse é mais espiritual. Abre Efésios capítulo 1. Versículo 3. Deus está te entregando a palavra, viu? Eu não tinha, mas Ele tem para você. Se eu tenho Ele, se eu estou nele, Ele vai falar com você. Quando eu venho aqui na adoração, eu não sei o que eu vou cantar. É raro às vezes a gente saber cantar. Hoje eu peguei o violão e falei, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me mandou vir para cá, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou sem voz. Estou sem uma inspiração para uma adoração. Mas de repente, algo acontece. Fala a presença de Deus. E toda vez que a presença ela vem sobre você, ela muda qualquer circunstância que você está passando. Os principados, esse é um trabalho. E o maior trabalho deles é impedir vocês de ter acesso à presença de Deus. É limitar você na sua condição racional humana, na sua dor, da sua alma, na sua mente, nos seus processos, na sua vida, e não deixar que você encontre a presença de Deus. Eu não sei de onde eu vou pregar aqui para vocês, mas você me permite eu pregar para você? O Senhor já está falando algumas coisas muito importantes conosco aqui. Quando eu digo que a presença dEle tem mais resposta do que as minhas razões e minhas dores, é porque quando Ele vem, nada mais importa. A minha razão não importa, a minha posição não importa. Nada mais importa. O que me faz suportar os momentos de crise? Crise financeira, crise familiar, processo na igreja, qualquer tipo de crise que possa vir contra a minha vida. A presença de Deus. Ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte, Ele diz para você, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deixa que a autoridade da palavra e a autoridade da presença console você. Deixa que a autoridade dele console você, não a sua autoridade da sua força. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam à beira da morte, que não quiseram ser curadas. Porque elas encontraram no vale da sombra da morte uma dimensão da presença de Deus, a qual em toda a vida delas nunca tiveram encontrado o Senhor. Eu conheci um homem enfermo, falou assim para mim assim, a dor da minha enfermidade, esse processo que eu estou passando, está me aproximando de Deus. Estou entendendo muito mais a vida que Ele quer falar comigo na terra e o porquê eu tenho essa enfermidade. Foi permitido por Ele. Foi permitido. Jó declara uma coisa dura, mas é uma realidade para você. Receberia o bem de Deus e não receberia o mal? Que difícil essa palavra, meu Deus do céu. É verdade, não é? E por mais que queremos ser religiosos e tentamos ignorar isso, não. Você apanha, passa o mal mesmo. Não tem para você fugir. Vai ter que aprender a suportar o bem e o mal. Recebe o bem, o mal vem. A unção que você carrega vai atrair o mal contra você. E você vai ter que aprender a resistir o diabo. Por causa do bem que eu recebi do meu chamado, eu atraio bruxo, atraio satanista, macumbeiro, atraio inimigos. É vários processos na vida. Por causa do bem que eu recebi. Muitos males vêm. Mas Deus fala assim, eu estou contigo. Continue obedecendo. Continue se ajustando. É isso que é importante. Você continuar com o coração livre para o Senhor. É isso. Passo que você passar, erre que você errar, mas lembre-se,
Não saia disso. Continue na presença. Agora, quando você quer brigar, você só vai perder e apanhar na vida. Não lute contra Deus. Não lutem contra o desígnio de vocês, senão vocês vão sofrer. E toda vez que você estiver avançando, que eu já vou começar a ministrar aqui para você, você vai encontrar o seu pior. Para encontrar o melhor, lembre-se disso. Passaremos pelo vale da sombra da morte. Antes de ter uma mesa diante de nossos inimigos, tem um vale. Deus nos prepara para o vale. Ele te dá um momento de refrigério na sua vida. Ele te guia para os pastos verdejantes. Ele alimenta a ovelhinha. Ele dá de beber para a ovelhinha. Leva lá no córrego, bebe água, ovelhinha. Águas tranquilas. Está tudo bem. Que maravilha. Que fase boa. Aí do nada, o bom pastor passa no vale da sombra da morte. E a ovelhinha tem que seguir ele. Há momentos da sua vida que você vai ser injetado unção, revelação, proteção, para daqui a pouco você enfrentar uma guerra na sua vida. Para depois você transitar para uma outra dimensão, você vai ter que vencer seus inimigos. Aí você vai poder falar: prepare uma mesa perante mim, Senhor, na presença dos meus inimigos, porque eu já venci o vale da sombra da morte. Agora é hora de honra na sua vida. Honra. Os vales que eu passei esse ano, os vales que eu fui passando, os inimigos que eu fui vencendo, agora é hora de honra. E Deus preparou uma nova mesa. E agora é tempo de honra. Tempo de uma nova colheita. Tempo de novas bênçãos na sua vida. Há momentos que Deus vai te usar muito. Mas há momentos que você vai ficar sentado na reserva. E você vai ter que ficar quieto. E esperar até que Ele te dê uma palavra. Se Ele te coloca na reserva, fique. Daqui a pouco Ele te traz, Ele te tira da reserva. E te coloca no jogo de novo. Você vai ter que aprender a lidar com todas as fases da sua vida espiritual na presença de Deus. E você vai ter que entender elas. Então toda vez que algo estiver acontecendo, Senhor, o Senhor já está me movendo, você está me guiando. Seu plano, seu propósito já está acontecendo na minha vida. Olha que diz para você: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Fala, e nos revelou o mistério da vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Olhando na NVI, tá bom? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Eu vou voltar no versículo 9 aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Fala, a vontade de Deus é um mistério que precisa ser revelado. Grava essa parte aí. De acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, de estar em Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, da glória de Jesus Cristo. E quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram
selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Está aí para quem está aceitando Jesus ou quem não aceitou Ele. Está dizendo para você que quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a sua garantia, que é a garantia da nossa herança, ou seja, da nossa salvação, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, quando o arrebatamento, para o louvor da sua glória, da glória de Jesus Cristo. Repare aqui na sentença do versículo do 9 ao versículo 11. Está as três coisas que eu falei para vocês: desígnio, propósito e plano. Observa aí, ó. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, primeiro propósito, que ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos e também predestinados. Fala escolhido e predestinados. Fala designo. Fomos designados. Em vez de predestinado, pode estar designados, conforme o plano. Fala plano. Pronto. Daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Três coisas diferentes para a nossa vida: desígnio, plano e propósito. De alguma forma esse plano vai ter que começar na sua vida, para que você entenda qual é o seu propósito, para que você viva o seu propósito e você entre na dimensão do seu desígnio. Aquilo que você foi destinado para ser antes da fundação do mundo. Repita comigo: antes da fundação do mundo. Receba essa fé sobre você. Efésios 1:3. Olha lá, Efésios 1:3 na tela. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar, nas regiões celestiais em... Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Fala, já fui escolhido. Fala, eu sou escolhido. Eu preciso encontrar isso. Volta ao versículo 3 agora, rapidamente. Nós fomos abençoados com o quê? Com todas as... Que nos abençoou com todas as espirituais nas regiões celestiais. Tudo que você precisa. Para o teu presente e para o teu futuro está numa dimensão chamada regiões celestiais. Antes de eu receber bênçãos materiais de coisas chegarem até mim, eu vejo no Espírito primeiro. Eu vejo já lá em cima, os anjos me entregando a minha herança. Fala, a herança espiritual, ela é tanto física, material, como espiritual. Elas têm duas dimensões para você, a herança espiritual. Elas são depositadas tanto na terra como estão armazenadas no céu. Elas vêm em forma de bens materiais, como também vêm em forma de dons espirituais. Você tem que aprender a entrar nesse lugar aonde pertence aos filhos de Deus. Nós lemos em Efésios que nós fomos adotados. Fala, eu fui adotado. Você já foi adotado por Cristo, por Deus? Quem já foi adotado aqui, fala amém. Aqui está aqui. E fomos adotados. Posso continuar, não? Deus tem um plano maior do que as coisas terrenas para a sua vida. Deus tem um plano maior para a sua vida. Ele tem um desígnio maior, um propósito muito maior do que tudo o que você já viveu na sua vida. Mas isso só vem, olha aqui, ó, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Fala, a vontade de Deus, ela é revelada. Se eu perguntasse para você aqui, você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você logicamente talvez falaria sim, se você conhecesse a Bíblia. Talvez mesmo que você não seja um cristão ainda, você falaria assim, Deus quer que eu seja salvo, essa vontade dele. Mas isso é sua alma falando, sua mente falando. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Ou você acha que sabe?
Você sabe ou você conhece? Há uma graça para ser liberado de revelação sobre a sua vida nesse lugar. Quantos entendem que Deus quer que você seja santo? Que é essa vontade dele para a sua vida? Viu? Todo mundo levantou a mão. Então por que você não vive a vontade de Deus para a sua vida? Eis uma boa questão. Fala, por que, apóstolo? Porque eu sei e não consigo viver. Você sente isso na sua vida? Você sabe e não consegue viver? Sim ou não? É porque não te foi revelado. Você não buscou a revelação disso. Isso não se abriu dentro de você. Toda a vontade de Deus, ela é revelada dentro do homem. E não é algo mental. Tu pode ser o maior estudioso da Bíblia e não viver a vontade de Deus na sua vida. Agora tu pode ser a pessoa mais ignorante aqui dentro e pode viver a vontade de Deus na sua vida, desde que ela seja revelada em você. Como Deus, ele libera a revelação dentro de um ser humano? Fala, na medida que ele aprende a obedecer. Grave o que eu vou te ensinar agora. Esse é o processo mestre. É o processo chave e o mais elevado para que você seja introduzido na dimensão da revelação. Obediência. Você vai começar a passar problemas na sua vida. Você vai enfrentar todos os tipos de problemas. É verdade ou não? Enfrentamos ou não? Sim, não. Pronto. Em todos os processos da sua vida, há uma revelação da vontade de Deus para você. Que você só pode conhecer ela quando você decidir obedecer o que você previamente sabe. Você entende, você sabe que você tem que ser santo, mas você ainda não conseguiu obedecer isso. Circunstâncias, tentações e provações virão, que você vai começar a lutar para resistir, através da palavra de Deus, da obediência, na oração, para que você não desobedeça a Ele. Você vai ter que começar a encarar suas primeiras lutas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a revelação de Deus vem sobre mim como Espírito Santo, comecei a conhecer o poder de Deus, mas a vontade de Deus eu só comecei a conhecer de acordo com os processos que o Espírito Santo foi me guiando. A família que você tem, o lugar onde você mora, a igreja onde você começou, faz parte do plano de Deus para a sua vida. Deus tem um lugar aonde iniciar o plano na tua vida. E se você foge desse lugar, você só está tardando o propósito e o seu desígnio. Quantas coisas os anjos querem te dar e você foge? Quantas coisas Deus quer te abençoar e você foge? Você não aprendeu a obediência? Não é você que escolhe uma igreja, é Deus que escolhe uma igreja para você. Não sou eu que escolho os filhos espirituais, é Deus que escolhe quem serão os filhos espirituais. Eu não escolho para onde eu vou, é Deus que escolhe. Ele já escolheu e já predestinou todas as coisas para você. Fala, é tudo predestinado. Para você entrar nesse plano de alinhamento perfeito com o seu desígnio ou sua designação, você vai ter que aprender a andar no verdadeiro evangelho, fala a revelação de Deus. Fala para mim, eu quero que você me explique uma coisa. Como é que Paulo conheceu Jesus? Por intermédio de quê? De quê? De revelar? Foi através do Novo Testamento? Foi através do que Marcos tinha escrito? Se na época de Paulo nem estava nem escrito, nem completo o rolo ainda? Nem existia isso na mão deles? Como Paulo foi um homem tão profundamente transformado? Revelação. Quando Deus ele está te chamando, escuta o que eu estou falando para todos que estão aqui dentro. Todos têm um chamado de Deus. Quando Ele começa a te chamar, se você entrar na obediência, Ele se revela a você. Mas o problema é que Ele está te chamando há tanto tempo e você continua fazendo a sua própria vontade ainda na terra.
Por isso que você sofre. Você pode ler a Bíblia, você pode vir na igreja, pode receber a unção de um de outro. Enquanto a vontade dele em mistérios não for revelada ao seu espírito, ao seu homem interior, e a sua consciência não conhecer a vontade dele revelada dentro de você, você não consegue andar no plano da sua salvação e no plano que Deus tem para o seu chamado nessa terra. E Deus vai trabalhar com você. Às vezes, a luz da revelação, ela vai ser clara, ela vai vir forte em você. Você sente que Deus está se revelando. Ou seja, algo na sua motivação muda, algo nos seus pensamentos muda, algo na sua intenção muda, que você começa a se voltar para o que a palavra diz. Tu começa a desejar obediência. Tu começa a desejar estar na casa de Deus, buscar a Deus, receber demais de Deus. Significou que você começou a receber luz. Mas daqui a pouco, por algum motivo, às vezes até ridículo, fútil, você sai disso. E aquela luz que estava começando, aquela pequena luzinha, ela se apaga de novo. E você fica num estado de desorientação. Aí você, poxa, eu estava bem, olha o que está acontecendo comigo? Você saiu da revelação. Você se sente confuso. A revelação, quando ela está sendo dada a uma pessoa, você vai passar processos de altos e baixos dentro dela. Há um momento que você vai se sentir muito orientado, muito bem, mas de repente você se sente totalmente desorientado, tu não sabe nem o que fazer. É verdade ou não é? Sim ou não? É o momento que você está na revelação, de repente você sente uma confiança tão forte em Deus. Vai dar certo. E as coisas começam a dar certo, daqui a pouco tu passa uma grande derrota de novo. Passamos derrota. E parece que a revelação começa a fugir da gente. Opa, faz parte. Faz parte, você vai ter que na derrota se manter na revelação, não perder a revelação. Tu tem que sustentar ela, porque se tu perde ela, tu perde teu acesso. Você não pode perder a revelação da vontade de Deus para a tua vida. Começou um processo na sua família, começou um processo na tua vida, começou alguma coisa a acontecer. Opa, fica atento, porque Deus ele age através de todas as coisas para beneficiar aqueles que o amam. Da glória a Jesus Cristo. Por que eu abri o livro de Efésios? Porque o Senhor me deu uma revelação hoje mais cedo. Falou, abra o livro de Efésios. Muita coisa para falar ali dentro. Mas será que tem ouvido aqui para ouvir? Como o Evangelho se revela a você, irmão? Ele não vai se revelar por esforço mental, vai se revelar através de rendição. Como o plano de Deus vai se revelar o propósito, o seu desígnio, a unção vai cair em você, você vai crescer espiritualmente quando você dedicar-se à obediência. Há um processo que está desenvolvendo em você. Fala, a palavra de Deus, ela não é algo mental. Ela é revelada dentro do ser humano. Mesmo que ele não lembre de nenhuma palavra, ela está dentro dele. Você lembra o Novo Testamento inteiro? Você lembra o Novo Testamento inteiro? Mal lembramos alguns versículos, é verdade, não é? É verdade. O senhor lembra os Salmos inteiros? Todos. Todo menos um. Mais ou menos, né? Eu não sabia que ele era erudito, não. Então fala para mim, Salmos capítulo 1, versículo 1. 119 é fácil para ele, pô. Você lembra as epístolas inteiras? Não. Mas você sabe o que você mais lembra na Bíblia? Fala o quê? O quê? Aquilo que mais te transformou.